Bora lá, pessoal! Mais um dia, mais uma semana finalizada hoje por aqui. Hoje, sexta-feira, terminando aí mais uma semana. Uma semana que, na minha visão, foi um pouco mais complicada que as semanas anteriores, né? O mercado acabou fazendo movimentos mais erráticos aí essa semana, mas mesmo assim, quem teve paciência aí, operou com muita calma, deu para pegar alguma coisa do mercado essa semana, tá? Vamos lá, pessoal. Hoje eu fiz um trade no índice, um trade no dólar, um stop no dólar e um gain no índice, tá? O gain no índice acabou pagando o stop do dólar e sobrando um pouco de lucro ainda para mim finalizar a semana, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira análise aqui do índice, tá? O índice abre hoje um gap de baixa, né? Um gap aqui de mais ou menos 340 pontos, né? O primeiro candle do dia, pessoal, já é um candle aqui, ó, de muita defesa compradora, né? O mercado chega a cair aqui mais 340 pontos, os compradores recuperam o preço, né, e forma quase um martelo, né? Seria um martelo imperfeito porque fechou negativo, né? Percebam que essa região aqui é a região da VWAP do dia anterior, e se a gente puxa a Fibo da mínima do dia anterior com a máxima do dia anterior, o mercado simplesmente corrigiu aqui no 38,2%. Né? E perceba que foi uma região que acabou fazendo preço algumas vezes no dia de hoje. Olha só, toda essa região aqui do 38,2 com a VWAP do dia anterior, acabou fazendo preço nessa região. A gente teve outra falha de fundo, ó, exatamente nessa região. Perceba que o mercado hoje, pessoal, acabou trabalhando em ranges muito bem definidos, né? Tanto essa região aqui, ó, de topos do dia anterior, o mercado acabou criando preço nessa região. Então, para quem opera aí price action puro, o mercado acabou dando algumas oportunidades de compra nas regiões inferiores e de venda nas regiões superiores, tá? Para quem opera aí tendência, é um dia um pouco mais complicado, tá? Então você tem que se adaptar para operar um dia aqui como esse, tá? Perceba que o mercado no dia de hoje ele trabalhou basicamente, pessoal, se a gente traça uma LTA aqui, ó, e estende, o mercado basicamente trabalhou aqui num formato de um canal de alta, né? Com movimentos de alta, porém fazendo retrações muito longas, né? Então fica complicado aí de pegar muitos pontos num dia como esse, tá? Eu acabei pegando uma venda que deu aqui acho que quase 400 pontos e finalizei meu dia, tá? Vamos lá, pessoal, o mercado, a gente percebe aqui muita pressão vendedora aqui nessa região, né? O mercado realmente não conseguindo romper esse topo anterior. Esse topo anterior iria acionar alguns alvos para a gente, né? Tanto do pivô de alta, caso ele rompesse, quanto aqui dos espelhamentos intraday. Né? Então, nessa região aqui, o mercado acabou segurando bastante. Foi romper só no final da tarde. Né? Perceba que ele rompe, mas ele acaba segurando aqui na linha superior do canal. Né? E os vendedores já empurram o mercado de novo para baixo. Então, um dia muito complicado aí de se operar, pessoal. Para quem opera aí tendência, como eu disse, teria que se adaptar e fazer trades puramente por price action. Se a gente coloca as médias móveis, olha só, médias completamente emboladas aqui, né? Não tem um contexto muito bem definido para a gente operar tendência aqui, tá? Numa região de briga do dia anterior, tá bom? A gente vê que as duas 200 também ascendentes acabaram fazendo preço aqui no final do dia, né? Junto com a linha de tendência de alta, e basicamente o cenário foi esse, né, pessoal? Não tem muito o que falar. O mercado acabou não acionando nenhum alvo muito relevante para a gente de FIBO, né? A única coisa de FIBO que ele segurou foi na retração, pegando a mínima e a máxima de hoje. Então, para quem opera price action aí, acabou dando algumas oportunidades, tá? Vocês vão ver que nos gatilhos de entrada, pessoal, que eu vou falar agora, basicamente aí foram por price action, né? Olha só, uma possível venda nessa região, uma possível compra nessa região de 38,2 com VWAP do dia anterior, com linha de tendência, né? Outro ponto que daria para comprar nesse ponto, porque se a gente puxa a Fibo, ó, desse fundo com esse topo, o mercado falha fundo uma vez nesse 61.8, depois ele volta, falha fundo aqui de novo e deixa um candle aqui de ignição comprador. Né? Então, a segunda falha de fundo em cima de um 61.8, aqui acabou sendo outro gatilho. Né? Então, na minha visão, os melhores gatilhos foram nesse candle na venda, esse candle na compra e esse outro candle aqui na compra, beleza? Vamos lá, pessoal. Até daria talvez para arriscar uma venda nesse candle aqui também, tá? Um candle de convicção vendedor na linha de extremidade superior do canal, tá? O mercado acabou desenvolvendo bem também essa venda, tá bom? Passando aqui para o gráfico diário, pessoal, olha o candle de hoje, pessoal. Isso aqui sinaliza bem para a gente
o que foi intraday, né? Um pregão muito difícil, trabalhando dentro de um canal, então realmente não foi um pregão fácil de ser operado hoje, tá? Se a gente puxa um Fibo, pessoal, bem macro, ó, desse fundo com esse topo, perceba que o mercado está chegando em uma região importante, que é esse 50% aqui macro do gráfico diário. Então, muita atenção aqui nessa região, tá bom? É um ponto que pode segurar o mercado. Se o mercado rompe essa região, fique atento aqui com o 61.8, tá? Se a gente põe as médias móveis, olha só, o mercado passando aqui a 50, né? Tem espaço para vir testar aqui a retração de 50%, as duas 200 só estão acima, então muita atenção aqui nessa região, tá? Pelo gráfico semanal, olha só, a gente já tem uma região um pouco mais complicada, que é a região da média de 9, as duas 200, e logo aqui no 50% a gente tem uma confluência da média de 20. Tá? Então, muita atenção pelo gráfico semanal, pessoal, dessa região. Tá? Vamos ficar ligado aí com o fechamento do candle semanal de semana que vem. Tá bom? Ibov, pessoal, vamos lá. Ibov, mesmo cenário. Se a gente puxa Fibo, pelo Ibov a gente já está no 50%. Tá? A gente já está no 50% macro, e também toda aquela região, ó, de médias, né? A gente está em cima de uma média de 50 aqui. Muita atenção nesse ponto. Pelo gráfico diário, olha só, pelo gráfico diário a gente acabou rompendo a maioria das médias, né? Então o que a gente tem que se preocupar mais aqui pelo Ibov é com essa retração de 50%, tá bom? Vamos lá, pessoal. Dólar, o que a gente teve aqui no dólar hoje? O dólar hoje aqui no começo da pregão ficou bastante complicado, né? Ficou trabalhando aqui basicamente num formato de alargamento, né? Ó, complicado operar nesse cenário. Porém, ele acabou andando depois, né? Eu acabei tentando pegar uma compra nele hoje aqui, tá? Acabei sendo estopado. Depois ele entregou um belo movimento de venda, tá? O dólar, pessoal, ele abre aqui um gap de baixa, um gap aqui de mais ou menos 8 pontos, né? Então bem tranquilo o gap, nada de esticado. E um ponto que eu observei foi essa retração, pessoal, ó. Pegando esse fundo com essa máxima aqui desse último topo relevante do dia de ontem, o dólar acabou sentindo pressão, pessoal, no 38.2. 38.2, que a gente também tinha uma região de defesa do dia anterior, que era toda essa região de fundo aqui, ó. Então o mercado troca polaridade com essa região de fundo anterior junto com 38.2, né? A gente percebe que o dólar começa a se movimentar, pessoal, nessa segunda falha de topo aqui, né? O dólar testa o 38.2, olha só, testa 38, volta, testa de novo, faz um topo mais baixo que o anterior e entra esse candle aqui de convicção vendedor. A partir dessa segunda falha de topo, pessoal, o dólar começa a realmente andar, né? Ele vem até essa região, que é a região de fundo anterior do intraday, faz um pullback pré-rompimento dessa região de fundo, né? E a partir desse candle aqui, que perde toda essa região de fundo anterior também, ele aciona para a gente alvos para baixo, né? Do pivô de baixa e também do espelhamento intraday, tá? Então, com esse cenário, pessoal, a gente podia traçar Fibo. Ó, pegando esse topo com esse fundo, esse aqui seria o alvo do pivô. O mercado retrai aqui na região é de 50% junto com a VWAP. E esses seriam os alvos. Ó. Primeiro alvo aqui, segundo alvo, exatamente onde o mercado cravou. Tá? Outro alvo que daria para a gente trabalhar é espelhamento. Pega a máxima do dia, com esse fundo aqui do dia isolado. Olha só, primeiro alvo seria aqui, segundo alvo estaria mais abaixo. Né? Depois que o mercado falha fundo nessa região, pessoal, a gente podia traçar uma retração, né? Pega o Fibo do intraday, mínima com máxima do dia, o mercado retrai até a região de 38.2, troca a polaridade com esse fundo anterior, olha só, se a gente marca essa região aqui, ó, a gente percebe que o dólar acaba trocando polaridade, né? Essa antiga região de fundo, né? Agora troca a polaridade, faz pullback nessa região e se forma uma região de topo por aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui para o dólar no dia de hoje, na minha visão aqui no gráfico de 5 minutos, foram esse candle aqui, pessoal, pela segunda falha de topo, numa região de 38.2, tá? O dólar acaba não conseguindo renovar a máxima aqui, vem esse candle de convicção vendedor e falha topo. Depois a gente tem aqui algumas oportunidades no pullback, né? Nesse candle, ou até nesse candle, acabou deixando um pouco de defesa compradora, né? O que se tornou um pouco desconfortável, mas mesmo assim, depois ficaria muito esticado para vender, tá? Então, na minha visão, os melhores gatilhos foram nesse candle ou nesses outros dois candles aqui no pullback dessa pernada de baixa, tá bom? Vamos lá, galera, gráfico diário agora aqui do dólar, tá? Pelo gráfico diário aqui do dólar, pessoal,
Eu comentei com vocês semana passada que o dólar teria esse 61,8, né? Já mostrei para vocês essa semana que ele está trabalhando abaixo do 61. Se ele está trabalhando abaixo do 61, ele tem tudo para vir buscar essa região de fundo anterior, né? O dólar tem grande chance de vir buscar essa região aqui do 100%, tá? Então vamos ficar ligado com a perca dessa mínima aqui do pregão de hoje, tá bom? Pelo gráfico semanal, pessoal, olha só. Sexta-feira passada eu havia alertado vocês, né? Desse movimento aqui, desse 1, 2, 3 de venda que ele fez ancorado por várias médias móveis importantes pelo gráfico semanal. E olha só, pregão de hoje aqui, mais um pregão vendedor, né? Então, dado esse contexto aqui do gráfico semanal, a gente já esperava aí um pregão de venda, né? Um pregão com candle vendedor, tá bom? Vamos ficar ligado aí, porque tem grande chance aí de semana que vem ele vir testar essa região de mínima, né? A não ser que os compradores segurem essa mínima aqui, o mercado abre com gap e acaba não violando essa região aqui, tá bom? Vamos ficar ligado aí. Bom, pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês o fechamento. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, pessoal. Ótimo fim de semana aí para todos e vamos que vamos. Até segunda. Valeu!